Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, eu sou cientista político, estamos no dia 26 de maio de 2017. Bom, aconteceu o que se esperava, né? Foi a vida inteligente em Brasília, que a gente esperava que acontecesse isso de alguma maneira, né? Então, finalmente alguém pegou e assoprou no ouvido de Michel Temer algumas soluções que foram inteligentes. Não sei se ele está assistindo meu canal, ou se alguém da assessoria dele está assistindo meu canal, ou se existe vida inteligente independente do meu canal, também, não sei, né? Pode-se pensar que exista tudo isso. Porque o que aconteceu lá em Brasília, né, foi simplesmente aquilo que nós estávamos cantando a pedra aqui. Nós estávamos dizendo, olha, era necessário vetar a questão da lei de imigração e foi vetada. Foi vetada. Ah, Antônio, mas foi aprovada. Foi aprovada, mas foi aprovada com todos os vetos necessários para daquilo que impedia que essa lei se transformasse numa lei viável, né? Porque é necessária. Por exemplo, a questão do voto distrital misto. Eu sou extremamente, eu já disse, sempre fui favorável ao voto distrital misto. Eu nem vou fazer campanha em favor de voto distrital puro, porque eu não sou favorável ao voto distrital puro. Eu sou favorável a um aumento de representatividade, não a alternância de representatividade, mudar uma representatividade por outra. Eu não sou favorável a esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não deve trocar a atual representação para uma outra representação diferente totalmente. O que a gente tem que fazer é agregar valor, aumentar o índice de representatividade, a expressão representativa. E isso é o que eu entendo que seja o mais correto a ser feito. E no caso do voto em lista fechada, isso retira a representatividade, retira o direito de alternância de poder, de oxigenação de poder, das pessoas poderem ter livre escolha sobre seus candidatos. Então eu não tenho como ser favorável a isso. Do que tu acessa a lista apenas pela escolha dos partidos, isso não está correto. Então a proposta de Eunice Oliveira de associar a lista fechada ao voto distrital misto, claro que eu não tenho como apoiar esse tipo de coisa, em hipótese alguma. Então, eu condeno, óbvio que condeno. Agora, a lei da migração, da forma como ela estava, não tinha como ser aprovada e ser apoiada pela população. E ela ia aumentar o índice de rejeição de Michel Temer. O que aconteceu? Michel Temer, ao invés de ir contra o Congresso Nacional e rejeitar toda a lei de imigração, ele rejeitou pontos polêmicos da lei de imigração. Todos os pontos polêmicos, foram 30 ao todo que foram vetados. E a lei que sobrou, aquela lei que sobrou, que não era uma lei pequena, é uma lei viável para qualificar e até aperfeiçoar a questão do migratória no Brasil, né? Então, deu agora um regulamento que era necessário ao setor, né? Retirou os riscos contra a soberania nacional, inclusive a questão esta que eu estava falando das empresas de transporte que estavam em risco em relação às migrações, às ondas migratórias, e que elas seriam responsabilizadas criminalmente pelos imigrantes que aqui viessem, né? E além disso a questão dos concursos públicos para estrangeiros, que ficou reservada esta questão para os riscos de fronteira, todas essas questões, a questão dos cargos públicos ficou reservado exclusivamente para os brasileiros, o que é ótimo, eu acho fantástico, foi tudo do jeito que deveria ser feito. E aí, Antônio, e essa situação de ontem que tu falou? Pois é, a situação de ontem foi corrigida.
foi corrigida. O que aconteceu? Diante do cenário, foi feita uma avaliação na madrugada, né, e entrou pelas primeiras horas da manhã e tudo, e essa avaliação verificou-se que o que eu tinha comentado aqui era um fato que poderia colocar em risco a imagem do governo junto à opinião pública também, e que prejudicaria as manifestações democráticas de fato, prejudicaria o próprio cenário criado pelo Michel Temer. Então, e até as próprias Forças Armadas ficariam com imagem negativa diante dessa situação. Então, o que eles fizeram? Revogaram a lei, revogaram a medida para que as Forças Armadas ficassem no Congresso Nacional. Não aparentar uma ditadura fora de hora, uma coisa nesse sentido, né? Um golpe de Estado, coisa nesse sentido. E ficou muito bom. Por quê? Porque agora eles vão responsabilizar criminalmente os sindicatos que manipularam as ações terroristas em Brasília. Não passa disso, né, gente? Vamos combinar: depredação de prédio público, de destruição de patrimônio público, e incitação à violência. O que isso é, né, se não terrorismo? Né? Então essas pessoas, essas empresas, essas associações, entre aspas, associações que beiram ao crime e que induzem as pessoas, inclusive, à violência, ao ponto de pessoas que saíram de lá, teve um que saiu sem mão literalmente de lá. Né? E quem é que fez ele ir lá? Foi ele mesmo que quis ir? Ou foi um incitado a ser levado a ir lá? Daqui a alguns anos, essa pessoa, esse rapaz, que hoje é um rapaz, daqui a alguns anos ele será um homem. Né? Vai ser uma pessoa. Agora ele vai ser obrigado a ficar a vida toda sem aquela mão. Aquela mão não vai ser reconstruída, né, daquele jeito. Ele não vai ter nunca mais os movimentos daquela mão. Então o que acontece? Daqui a alguns anos ele vai se perguntar: eu agi certo em ter ido por aquela ideologia, por aquele caminho, para fazer isso dessa maneira? Eu perdi não perdi só os movimentos de uma mão, eu perdi a mão. Né? E aí como é que faz? Ele vai poder aprender a escrever com uma outra mão? Pode, vai ter que treinar para isso, mas aquela mão ele nunca mais vai ter. Será que ele vai poder se aposentar por isso, por esse tipo de coisa? Porque afinal de contas ele não estava em um horário de trabalho, ele não estava trabalhando, ele não estava fazendo nada. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma manifestação e dentro de um processo de violência, onde aconteceu um confronto direto com militares, né, com forças armadas brasileiras, onde os militares estavam defendendo o Congresso Nacional e as entidades de Estado que ali estavam. Então como é que pode uma situação dessa? Quem é que vai dar algum benefício a esse indivíduo que passou por essa situação? Os sindicatos? E se os sindicatos forem fechados? Sim, porque eles podem ser considerados responsáveis por todos esses atos. E amanhã depois eles podem simplesmente fechar. Eles podem ser punidos, eles podem ter que pagar multa, eles podem inclusive serem realmente fechados por processos criminais que possam acontecer contra eles. Né? Então tudo isso pode acontecer. E aí, como é que fica esse indivíduo específico? Ele vai ter seus direitos assegurados? Quando um jovem vai para a rua, defender uma ideologia, uma causa, uma coisa assim, ele tem que saber o limite da coisa. No momento que ele começa a meter fogo, depredar, pichar, agredir policial, agredir forças policiais, ele não é nada mais do que um mero criminoso. Ele está sendo induzido à violência civil e ao crime. Então é isso que está acontecendo com essas pessoas que estão indo para defender sindicatos. E algumas pessoas, os chamados black blocs,
ou pessoas que estão dentro desse grupo, mas que não necessariamente são os black blocs, mas estão lá como massa de manobras, podem sofrer essas violências. Teve aquele outro que levou uma pancada na cabeça. Eles podem sofrer essas violências, porque eles estão assumindo o risco. Eles assumiram o risco de lá estar e de sofrer essas consequências, de se envolver nesse processo. Então eu não recomendo que ninguém, eu recomendo que as pessoas protestem, sim, se manifestem, sim. Eu mesmo já fui em várias dessas manifestações, vários desses protestos, mas toda vez que eu vejo que a coisa está degringolando para o lado da violência, eu me afasto, eu saio, eu não dou mais suporte, porque as pessoas, elas manipulam grupos, manipulam. Se tu vê uma pessoa com mochila, de preto, mascarada, olha, quem está de máscara não está querendo ter uma boa intenção, vai querer depredar uma loja, vai querer fazer alguma coisa errada. Então tem que chamar as forças policiais, as pessoas que estejam tomando conta da situação, só aquele cara lá tem que ser denunciado, aquele cara lá, ele não me representa. Eu estou aqui para fazer uma manifestação sadia, saudável, não quero violência, eu quero ter o meu direito de protestar democraticamente a situação. Mas não foi essa a intenção. Eles foram lá todos com sangue nos olhos, eles queriam invadir o Congresso, depredar os imóveis, prender fogo nos prédios públicos. E aí, claro, a polícia tinha que reagir. Então foi culpa sim dos sindicatos, foi culpa sim dos grupos que apoiam a esquerda, né? Eles queriam paralisar as votações, não conseguiram, houve avanço nas votações no Congresso Nacional, e pior para a esquerda, pior para a oposição. Por quê? Porque eles não estavam lá para revidar, passou reto o negócio. Michel Temer ganhou com isso, ganhou internamente, conseguiu ver várias pautas aprovadas, tanto na Câmara como no Senado, conseguiu criminalizar o ato, tornar o ato um vandalismo por parte dos sindicatos e da esquerda, e conseguiu dar uma sobrevida a partir de uma negativa contra a negativa de imagem que poderia ter sido criada se tivesse apoiado, sancionado diretamente, sem os vetos sem nenhum veto. Ele foi politicamente correto, digamos assim, tanto da parte com os parlamentares em relação à aprovação das leis de imigração, quanto dos vetos em relação à sociedade. Ótimo, maravilha. Até o dia 6 ele ganhou fôlego para respirar, até o dia 6. No dia 6, né, ele pode ter a chamada saída honrosa, que estão comentando nas redes sociais, nos meios de comunicação, que pode ser que ele seja cassado, a chapa dele pode ser cassada, e aí eles têm uma saída honrosa, onde teria o voto, uma eleição indireta dentro do Congresso Nacional por obrigação através do STF. Isso é o que provavelmente possa acontecer. E mais, ele ainda pode recorrer. Então, está sendo calculado agora mais ou menos uns 30% dele chegar até o final do mandato, concluir o mandato dele. 30% só, ou seja, as chances de Michel Temer concluir o seu mandato hoje são de 30%. Baixo, e pode ser mais baixo ainda, depois do dia 6. E aí o que acontece? Ele pode renunciar. E de qualquer maneira, tanto pela indicação do STF, como por interesse próprio, eu vou renunciar, de qualquer maneira ele está tendo uma possibilidade de deixar uma alternância de poder caso aconteça isso. Não se discute isso dentro do PMDB, do Congresso Nacional, isso, aquilo, exceto com aquele grupo do PMDB que era alinhado com a Dilma Rousseff e com o Lula, que é o Renan Calheiros, e que está fazendo incomodação, está inclusive na possibilidade de ser destituído como liderança de governo. Ele provavelmente vai ser cassado do seu direito de ser líder de governo. Ele não representa o governo, nunca representou. Então agora vai haver uma discussão interna, porque o PMDB é rachado, porque ele é um dos maiores partidos do Brasil, e ele tem alas lá dentro que eram alinhadas com o governo anterior.
por isso que estava junto ao governo anterior. E aí essas alas, quem representa melhor essas alas, com óbvios interesses, porque está envolvido até os gargumilho, né, é o nosso senhor Renan Calheiros, né, que provavelmente vai, uma vez que perca a liderança, começa a perder força interna dentro do partido. Eu vinha dizendo isso alguns anos atrás, e falei em vários vídeos. Se um dia der uma guerra nuclear no Brasil, vai sobrar as baratas, as formigas e os PMDBistas, porque eles têm exoesqueleto, eles têm uma resistência, eles são maleáveis, eles sobrevivem a tudo, até a explosão nuclear. Os PMDBistas são sobreviventes naturais, o que explica a situação atual de Michel Temer. Michel Temer é um sobrevivente. E até o final deste governo ele vai lutar com unhas e dentes, ele vai sobreviver da melhor forma possível. O que eu posso dizer a respeito dessa situação, desse atual cenário? Para o Exército, para as Forças Armadas, para aqueles que estavam lá defendendo uma questão de governo, foi extremamente interessante porque eles acabaram defendendo o Estado e apenas o Estado. Não ficaram para preservar o governo. Eles disseram, olha, se o senhor precisar de nós, o senhor assumir, a gente volta, mas para defender o Estado. Agora, ado, cada um no seu quadrado. O senhor é governo, nós não estamos aqui para defendê-lo, nós estamos aqui para defender as estruturas. E quando as estruturas precisarem de nós voltaremos. Fizemos a nossa parte, agora o senhor não precisa mais da gente, nós já podemos ir embora. Ele entendeu. Deram prefixo, saíram do ar. Então as Forças Armadas não ficaram para defender o governo, elas fizeram a parte para defender as estruturas de Estado. E se precisar novamente, lá eles estarão. Foi muito claro o recado, né? O Brasil tem quem defenda o Brasil contra essas forças radicais que estavam tentando retomar o poder. E se for o caso, algumas pessoas perderão suas mãos, irão ferir suas testas. Se for o caso, esse tipo de coisa vai acontecer. Então, quando você pensar em gritar para os direitos humanos, para os humanos, você se lembra do seguinte: eu vou apanhar. Se eu for tentar bater em policial, se eu for tentar bater em milico, eu vou apanhar, porque eles vão bater. Eles estão sendo treinados para defender não só o Estado, mas também para se defender. E o que acontece quando tu vai para uma batalha, quando tu vai para uma guerra? Que tu diz, eu quero guerra civil, eu vou conquistar o poder pelo meu partido, pela minha ideologia. Te prepara, tu não vai só bater, tu também vai apanhar. E aí é que mora o perigo. Porque quando você sai de casa e teu pai diz, não faz isso, meu filho. Diz assim, eu vou lá porque eu acredito nisso. E teu pai te avisou. Tu não apanhou em casa, mas tu vai apanhar da polícia. Então presta atenção quando papai e mamãe falar. Não faz besteira. Aprende com o teu erro e o erro dos outros. A gente quer ordem para poder tocar esse país. Para poder ter progresso. É o que está escrito na bandeira. Não é retrocesso e não é desordem, não é caos. Então vocês aprendam isso. Se não aprenderem em casa, vão aprender na rua. Tá ok? É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.